Uma boa noite para os companheiros do nossa Casa Espírita, que está vinculada nessa nossa atividade hoje, do Passiguara. Boa noite para os companheiros da nossa região e do Brasil e do mundo ligados na nossa atividade dessa noite. Nesta semana, nossa casa, na sua 39ª Semana Espírita, vem celebrando nesse ano a questão referente aos 160 anos de O Livro dos Médiuns. Uma obra magistral que descerra para nós informações muito preciosas com relação a essa comunicabilidade dos espíritos com os homens. E, mais especificamente, na nossa semana deste momento, nós estamos trabalhando na Semana Espírita 3 conceitos retirados do Livro dos Médiuns, que são peças fundamentais do entendimento daquilo que o Livro dos Médiuns coloca para a gente. A primeira delas, a certeza da imortalidade, a compreensão de que nós somos, sim, almas imortais a caminho da perfeição. O segundo ponto para que a gente converse na noite de hoje é sobre a questão dessa semana, é sobre a comunicabilidade, um elemento fundamental dentro do Livro dos Médiuns. Uma peça excelente para que a gente se debruce, porque isso é o cerne daquilo que a mediunidade tem para oferecer para nós. A possibilidade da comunicabilidade dos espíritos conosco. E como terceiro elemento dessa discussão, nós temos o aspecto do reencontro. A possibilidade de que amores do passado, espíritos que conhecemos no ontem, estejam próximos de nós nos nossos dias atuais. Que temas belos para que a gente possa trabalhar na nossa Semana Espírita. Que oportunidade extraordinária de reflexão e de entendimento sobre o que seja o existir. Então, neste sentido, quando a doutrina espírita descerra diante de nós essas verdades imortais, nós precisamos parar para tentar reinterpretar as nossas vidas a partir dessa ótica. Não apenas saber que existe vida após a morte, não apenas saber que os espíritos se comunicam com os homens, mas, principalmente, entender o que significa a imortalidade, essa comunicabilidade e o majestoso fenômeno de reencontro resultante dessa comunicação, que oferece para nós oportunidades extraordinárias de mudarmos os nossos conceitos de vida e de, a partir dessas releituras do existir, podermos fazer aproveitamentos muito mais saudáveis das experiências que a vida nos oportuniza. Todos nós, na verdade, passamos por dificuldades na vida. Isso é muito comum. Se nós formos perceber, nossas vidas estão marcadas por uma série de dificuldades, de sofrimentos. A grande questão é tentar entender o que o Espiritismo pode nos ajudar a entender esse mecanismo de sofrimento que a vida nos oferece. E assim, olhando para a leitura que o Espiritismo nos concede sobre a vida, nós vamos ter a informação de que todos nós, antes de renascermos, passamos por um período de repensar das nossas vidas. Por um período para reanalisar as nossas tendências, para rever o que é que nós faríamos durante as nossas existências corporais, para que obtivéssemos êxito espiritual e sucesso em termos de felicidade da alma. Quando estávamos no mundo espiritual, antes do nosso renascimento, nós percebemos que nossas vidas estavam ainda profundamente marcadas pelo sofrimento. Éramos espíritos que no mundo espiritual não estávamos felizes. Nossa, tenho muitas imperfeições, não consigo me desembaraçar delas. E o não desembaraçar dessas imperfeições, a persistência dessas imperfeições morais em nós, nos impediam de sermos felizes. Nós não conseguíamos mais ser felizes com as circunstâncias espirituais que nós tínhamos lá. Nós estávamos no mundo espiritual, muitos de nós até com certas compreensões sobre a vida imortal.
Mas apesar da nossa compreensão sobre a vida no mais além, nós não conseguíamos ser felizes. Algumas imperfeições nossas não nos permitiam que a gente conseguisse acessar a felicidade. Então, exatamente por isso, o que fez Deus? Disse: ah, meu filho, eu te amo tanto, eu quero tanto a tua felicidade, que eu quero que você vença as suas imperfeições. Porque é impossível ao espírito alcançar a felicidade sem viver o amor. Não é possível ao espírito sentir a graça da plenitude da felicidade se nós não amarmos. Não tem como, porque é o amor que é a conexão com a vida. Quando a gente guarda mágoa, ressentimentos, ódios, não conseguimos ser felizes. E Deus, vendo a nossa condição no mundo espiritual, percebendo dentro de nós os buracos de desamor que existiam, as nossas fragilidades profundas, os espíritos, então, inspirados por aquilo que Deus lhes soprava nos ouvidos, disse: meu filho, você precisa voltar. Você precisa renascer entre os homens. Por quê? Porque só a reencarnação permitirá a você o desembaraçar seu das imperfeições que você possui. Por que a reencarnação é tão importante nesse sentido? Porque é a reencarnação que prova que eu mudei. Lá no mundo espiritual eu digo assim: não, eu consegui, eu sou diferente, não sou mais como eu era no passado, eu aprendi que eu não posso ter ódio das pessoas, eu sei agora que eu preciso amar o outro, eu compreendi que eu tenho que ser uma pessoa desprendida dos bens terrenos. Você entendeu isso? Não, eu entendi que eu tenho que perdoar o outro, eu entendi que eu não posso ter tanto apego aos bens materiais, eu entendi que eu preciso me reunir com as pessoas que eu não gostava, eu entendi que eu não posso ter mais os comportamentos desequilibrados na área da afetividade que eu tive no passado. Então, se você entendeu, nós precisamos ter de você a certeza de que isso realmente ficou em você. Está em mim? Está mesmo? Então reencarna para provar. Só a reencarnação tem o poder de provar que o espírito mudou. Porque do lado de lá do mundo espiritual, não tenho muita certeza de que eu aprendi essas lições. Não há muito a certeza disso. Não tenho. Porque, olha, eu estou no mundo espiritual, eu estou convivendo com as pessoas, eu estou vendo a imortalidade, eu estou vendo tudo diante dos meus olhos, então é muito difícil ter certeza se realmente eu mudei ou se as minhas ações não decorrem exatamente dessa leitura equivocada da vida. Será que, de repente, a minha prática não tem a ver com a visão que eu tenho? Não, eu estou vendo que existe vida após a morte. Eu estou vendo que isso existe. Ora, se eu estou vendo, evidentemente, eu vou me comportar assim, mas não quer dizer que eu mudei. Só a reencarnação vai provar isso. Porque durante o processo reencarnatório, o espírito vai mergulhar na carne. Ele vai experimentar um processo de gestação longo, através do qual, progressivamente, ele vai abandonar as suas imperfeições. Ele vai ter a possibilidade de apagar as suas emoções. Ele vai abrandar o ódio que ele tem, o apelo pelas questões da bebida, do fumo, da droga. Ele vai ter um abrandamento das suas ansiedades. O fenômeno da reencarnação, o progressivo processo de esquecimento do passado, vai fazer com que o espírito comece a entrar num fenômeno de torpor, de desconexão das coisas espirituais e começar a como que adormecer para poder renascer entre os homens. É daí que vem a certeza de que a gente mudou. Porque quando nós estivermos entre os homens, tudo que eu pensei que eu fosse não vai existir mais em mim. Tudo que eu imaginei que eu tivesse dentro de mim e que não fosse no fundo do meu eu, vai apagar. Nós só renascemos no mundo físico com aquilo que está no fundo da nossa alma.
o que não está no fundo das nossas almas, não renasce conosco. Então, quando eu renasço, eu olho e digo, eu não sei onde eu estou. Eu não sei nem mexer meu pescoço. Não consigo sentar, não consigo falar. Eu não consigo lidar com as coisas da vida. Eu vou ter que reaprender tudo de novo. Eu vou ter uma nova família. Eu vou ter novos pais, novos irmãos. Muitos dos irmãos que eu vou ter são exatamente os espíritos que do ontem eu achei que eu já tinha perdoado. Espíritos que me machucaram, que me feriram, dos quais eu guardei mágoa, até odiei, vão fazer parte do meu grupo doméstico. Eles estarão dentro do meu lar, na condição de meus irmãos. Vai ser um período bastante complicado. Mas se eu tiver feito realmente um aprofundamento daquilo que eu disse que eu tinha mudado, mesmo com o esquecimento do passado, eu vou ter êxito. Mesmo com as dificuldades que a gente possa apresentar, eu vou ter condições de ter sucesso. Por quê? Porque se ficou em mim, eu renasço e digo, não posso odiar ninguém, não posso fazer o mal, não posso andar por essa via, porque ficou em mim. É por isso que a reencarnação é tão importante. É por isso que a reencarnação é significativa para o processo de evolução do espírito. Ele poderia até evoluir no mundo espiritual, poderia não vir, poderia dizer, não, eu vou ficar por aqui, eu vou conseguir provar as minhas melhorias espirituais ficando no mundo espiritual, só que ia demorar séculos, porque ele sempre teria uma dúvida, será que realmente eu mudei? Ou será que é porque eu estou aqui? Se você tem dúvida se você mudou, reencarna, meu. Só a reencarnação é que comprova que você fez a mudança. E é por isso que a gente renasce. A gente renasce para provar a si mesmo, para provar para a vida que eu consegui vencer as minhas dificuldades. Nós retomamos um corpo de carne para viver entre os homens e reencontrar com as experiências que eu tinha no passado, para que agora eu consiga dar as soluções corretas para os dramas que eu vivi. Então, quando a gente renasce, nós começamos a descobrir que as nossas vidas não estão assim tão fáceis. Por quê? Porque nem todos nós, quando renascemos, trazemos essa convicção da mudança. Nós somos espíritos ainda com muitas dificuldades. Então, mesmo tendo saído do mundo espiritual com um propósito firme de que eu ia ter uma vida diferente, ao chegar aqui, as constrições que o corpo físico faz, os hormônios em nós, a convivência com os inimigos, pode fazer com que nós tenhamos uma sensação ruim, pode fazer com que nós tenhamos uma tendência a não aceitar as dificuldades que a vida tem. E, de repente, nós podemos experimentar 4 problemas muito graves que acontecem conosco. O primeiro deles é a inaceitação do meu corpo físico. Eu digo, meu Deus, olha o corpo que o Senhor me deu. Eu odeio o corpo que o Senhor me deu. Eu sou feio. Eu queria ser bonito, eu queria ser lindo. Mas é o corpo feio que é o instrumento educador para mim. Ah, se eu tivesse o corpo belo que já tive no passado. O que eu não faria dos meus dias se eu tivesse toda a beleza que um dia eu já possuí. Então, a meu benefício, por demonstração efetiva do amor de Deus por todos nós, a gente renasce com essas características físicas que nós consideramos indesejáveis, mas que é a solução para o espírito. Às vezes eu nasço feio, às vezes a gente não nasce feio, mas nasce com determinadas situações em que nós não aceitamos o corpo que a gente tem. Puxa, eu não queria ser assim, eu queria ser diferente, eu queria ter um corpo com outras características que o meu corpo não dá. Não aceito o corpo que eu possuo. Que dor o corpo, que prisão, que cela que o Senhor me deu. Outras vezes,
O corpo tem limitações. E tem limitações. Ele pode ter nascido com uma má formação congênita. Nós podemos ter uma doença deformante, algo que nos impede de ter uma vida de plenitude. E quantos de nós, por conta das dores do mundo físico, do nosso corpo material, nos revoltamos, não aceitamos a existência, nos rebelamos diante da vida e tentamos de todas as formas brigar com nós mesmos, brigar com Deus, não aceitar a vida e até fazemos um processo até de ruptura, porque não aceitamos as provas referentes ao nosso corpo físico. Mas essa é só uma da natureza das provas que nós apresentamos. Existem outros que trazem um corpo até saudável, não tem conflito, não, meu corpo até é tranquilo, não é feio, também não é bonito, mais ou menos, não tenho muita coisa assim para reclamar dele. O meu problema não está aí. O meu problema está no amor da minha vida. Não consigo aceitar o desamor dos meus dias. Queria tanto alguém que me amasse. Queria tanto alguém que dividisse comigo a vida. Aceitaria até ser mais feio. Aceitaria até não ter a saúde que eu tenho. Queria um amor que dissesse que me ama. Alguém que fosse meu companheiro, que me tomasse pela mão, que sonhasse comigo as minhas ideias, que seguisse comigo dos meus desafios. Alguém que eu pudesse confiar para dividir a minha existência com essa pessoa e sonhar junto com ela as grandes e maravilhosas oportunidades da vida compartilhada com alguém que se ama. Deus não me deu o amor da minha vida. Mas às vezes o amor da vida que eu não recebi é exatamente a lição que eu vim viver. Foi isso que eu vim fazer. Quando eu estava no mundo espiritual, eu disse, não, eu quero, eu venho sozinho. Eu preciso disso. Eu tive uma vida muito desregrada no passado, hoje eu quero vir só. Então eu planejo no mundo espiritual e quando eu volto para cá, eu encontro a experiência que eu precisava. Mas se eu não tiver convicção, essa experiência no mundo afetivo, eu acabo me revoltando diante dela. No mundo espiritual, diz, não, está resolvido. Ixi, tranquilo, passar 70 anos sem ninguém, fácil, passo fácil. Pode mandar outros. Não, experimenta. Você vai renascer e não vai encontrar o seu amor. E a gente achava lá que tinha resolvido essa questão. Quando chegamos aqui, dizemos, meu Deus, mas é amargo demais. Como é difícil estar vivendo sem aquela pessoa do seu lado. Então, tem muitas pessoas que o drama não é físico, é afetivo. É o mundo afetivo que está complicado. E existe um terceiro tipo de problema. O problema não está no físico. O problema não está no mundo afetivo. O problema está na vida de sociedade. A sociedade não me aceita. Eu tenho graves problemas de me adequar nessa sociedade. Não gosto do bairro que eu moro, odeio a cidade que eu vivo, não suporto o país que eu ando, odeio as músicas que eu escuto, não gosto dos meus vizinhos. Meu Deus, que prisão social o Senhor me colocou. Olha os filhos que o Senhor me deu. Olha a vida em torno de mim, não quero viver isso. Meu Jesus, o que aconteceu comigo? Do lado de lá, antes de renascer, nós dizíamos, eu preciso de uma experiência na pobreza. Me dê uma chance de provar que eu sou capaz de ser fiel no pouco. Me dê. Me oportunize a chance de demonstrar que eu venci os meus graves anseios de riqueza e de poder. E quando a gente renasce com o esquecimento do passado, sopra-se para longe das nossas almas essa conformação, essa visão maravilhosa de vida desaparece e nós espraguejamos as experiências que a vida nos dá. Nós nos revoltamos diante das circunstâncias que a vida nos pede e, por conta disso, nossos dias se tornam amargos. Desenvolvemos depressão, ansiedade, síndrome do pânico e uma série de conflitos exatamente porque não conseguimos organizar as nossas vidas de acordo com aquilo que nós deveríamos buscar. Então, o que percebemos aí?
Os dramas sociais estão sendo muito pesados para nós. Não queria ter isso. Queria ter outras experiências. Então, nessa questão dos dramas sociais, está a grande família na qual vivemos, os filhos, as pessoas, os primos, os vizinhos, as circunstâncias que envolvem o meu mundo de relações. Odeio isso. Não gosto disso. E essas são, muitas vezes, as provas mais difíceis que o espírito tem para viver. Ele sonha com tantas coisas, não consegue realizar. E como a quarta das realidades dos sofrimentos humanos, a circunstância não está nem no físico, nem no afetivo e nem no social, está no econômico. Ah, eu queria ser rico, queria ter poder, dinheiro, mandar, viajar, possuir iates, fazendas, queria mandar em gente, queria ter riqueza, queria poder fazer o que eu quisesse. Tô pobre, meu Deus. Nossa, o que me dói é não ter poder de gastar, queria viajar. Mas Deus me fez nessa condição. A insuportável experiência de não poder ser importante na vida. A insuportável circunstância de ser um amás na multidão. Não quero. Quero destaque. Quero dinheiro. Quero posição. Não aceito isso. Meu Deus, ser anônimo é péssimo. Eu quero estar na ribalta. Quero que as pessoas me conheçam. Eu quero ser importante. E Deus veio e me deu uma condição de silêncio, de subalternidade. No meu emprego é desse tamanho a minha importância. Eu queria tanto ser importante, mas não consigo ser assim. E exatamente por isso, muitos espíritos enlouquecem, porque a experiência econômica que eles vivem não é aquela que eles gostariam de viver. Conclusão, atravessamos a vida e temos a sensação de não estarmos aproveitando em virtude das dores e das dificuldades que nós atravessamos. Se a gente for perceber essas 4 situações, a gente pegar a primeira letra de cada uma delas, pegar o F de físico, o A de afetivo, o S de social e o E de econômico, faz a palavra fase. Porque tudo isso é só uma fase, gente. Tudo vai passar. Nós vamos passar por tudo isso. Se nós tivermos a leitura espiritual que o Espiritismo nos oferece, a gente vai conseguir perceber que, na verdade, as nossas existências, elas não serão tão dolorosas como a gente imagina, se nós passarmos a entender que a vida física é uma coisa e a vida espiritual é outra. Nossas condições espirituais são perenes, mas as condições da vida física vão passar. É uma ilusão nós imaginarmos que, de repente, pelas nossas condições econômicas que a gente tem hoje, nós seremos para todo sempre espíritos nessa condição. Não, não é verdade. Ah, eu serei para todo sempre uma alma sofrida do ponto de vista físico. Também não é verdade. Nós não seremos dolorosamente machucados do ponto de vista físico para todo sempre. É uma fase. Nós não seremos para todo sempre espíritos com dificuldades afetivas. Claro que não. O amor é a dinâmica da vida. Se por algum motivo nós não temos a possibilidade de convivermos com alguém que nós gostaríamos que dividisse conosco a existência, isso é uma circunstância que vai passar. Porque em breve tempo, novas oportunidades nos serão oferecidas e nós iremos aprender a partir dessas leituras que as nossas almas podem sim e deverão encontrar com seus amores em breve. E aí poderemos retomar as histórias das nossas vidas. É só uma fase. Essa experiência social é só uma fase. Nós não viveremos assim para sempre. A existência é só um momento. A vida é que é importante. E Deus, ele não é, na verdade,
Deus dos homens. Isso está na lei de destruição. Quando os espíritos asseveram a Kardec que Deus não é Deus dos homens. Ouçam bem o que eu estou dizendo. Está dito lá, não sei o que eu estou dizendo. Acho que é a questão 642. Deus não é Deus dos homens. Depois eu confirmo. Deus não é Deus dos homens. Deus é o Deus dos espíritos. Então, o que quer Deus? A felicidade daquilo que é o objeto de sua criação. E não quer a felicidade necessariamente dos homens. Ele quer a felicidade dos espíritos, porque esses é que são os seus cuidados. Os seus cuidados são esses. Então, se é necessário que para que o espírito ria, que o homem chore, que chore o homem, mas eu quero a gargalhada do espírito. Eu quero que o espírito sorria. Esse é o objetivo. E não oferecer facilidades para que o homem esteja sempre sorrindo, gargalhando e o espírito se afundando. O que quer Deus? Deus quer a felicidade espiritual nossa e não a nossa opulência do ponto de vista físico. Não, ele quer que nos eduquemos. E por esse motivo, ele vai oferecendo as experiências que a gente precisa para que as nossas almas se transformem no curso das experiências que a vida material possui, para que a gente possa transformar as nossas vidas. E ao voltarmos para o mundo espiritual, podermos dizer: Senhor, eu provei para mim mesmo. Eu sou sim capaz de amar. Senhor, eu te provo que eu sou sim o espírito que eu disse que eu era. Eu sou capaz de fazer todo o bem que eu disse que eu poderia fazer. Então, nessa hora, quando nós fazemos esse movimento de transformação das nossas vidas, nós estamos, na verdade, devolvendo a Deus o investimento que ele fez. O Senhor não disse que era para eu ir para a terra para dizer que eu sou capaz? Eu fui, Senhor. E aqui está o resultado. Tive um corpo que não era o melhor do ponto de vista físico, mas aprendi a amá-lo e a gostar dele. Tive uma experiência afetiva que não era a melhor do ponto de vista físico, mas foi a minha grande oportunidade de arrumar as minhas emoções destrambelhadas que eu trazia. Vivi em condição social amarga, mas consegui vencer. E tive uma experiência econômica muito dolorosa, mas aprendi com o Espiritismo que é tudo só uma fase na minha vida para que eu consiga me despertar. E Deus ficará muito feliz conosco. Mas muitas vezes, quando a gente está vivendo essas experiências na Terra, nós temos muito a sensação equivocada de que Deus fez o planejamento, estabeleceu o que deveria ser e disse: vai, meu filho, quando você voltar, a gente vai saber se você acertou. Puxa, se fosse assim, ia ser muito difícil, hein? Se nós tivéssemos que realmente viver entre os homens sem saber se estamos indo pelo caminho correto, abandonados no mundo, muitos de nós nos perderíamos pelo caminho. Porque as provas da existência, elas são bem pesadas, sabe? Não é fácil viver entre os homens. Não é fácil ter essa oportunidade de renascer para viver todas essas experiências que a reencarnação nos exige. Nós precisávamos, sim, da certeza de que nós não estaríamos sozinhos nessa jornada. Porque se for para a gente vir para cá, para enfrentar os desafios que a existência nos pede, sem que a gente tenha nenhum ponto de socorro, nenhum apoio, nenhum local de acolhimento para as nossas almas, dificilmente nós vamos conseguir sucesso. Exatamente para que essa vinda para o mundo físico, para que esse experimentar no mundo corporal tenha mais sucesso, Deus disse: eu vou te dar uns abrigos para você se acolher. Nas tuas horas de dor, nos teus momentos de angústia, nas tuas horas de solidão,
Nos momentos que você disser, meu Deus, eu não aguento mais, eu não tenho condição de suportar todas essas dores que eu estou vivendo, então Deus disse, eu vou te dar cinco abrigos para que você se agasalhe no sofrimento da dor. Quais são esses 5 abrigos que a gente tem? Esses abrigos, eles não são físicos, eles são, na verdade, espaços psicológicos onde a gente pode se agasalhar e se sentir protegido do processo do sofrimento que o mundo nos impõe. Porque estar na existência física promove, sim, o sofrimento. Se nós fôssemos sair da Terra e dizer assim, vai, meu filho, daqui a 80 anos, quando você voltar, a gente vai conferir, ver se você acertou, quem é que ia conseguir fazer as coisas certas? Então ele disse, eu vou colocar na tua trilha 5 elementos que vão te ajudar. O primeiro desses elementos, desses abrigos que Deus nos concede, é a família. A família, sim, a família. Nossos pais. Tá louco, meus pais foram muito difíceis, muito problemáticos. Não. Você nunca poderia ter sobrevivido se seus pais não tivessem cuidado de você. E posso asseverar sem medo de errar, é impossível sobreviver na vida física sem alguém que nos cuide. Pode não ter sido a mãe, pode não ter sido o pai, pode ter sido um avô, uma madrinha, um tio, alguém, um irmão mais velho, mas alguém cuidou de você. Ninguém se alimenta sozinho quando nasce na Terra. Então, um primeiro movimento de gratidão você tem que fazer para quem lhe cuidou. Porque esses que lhe cuidaram, que lhe alimentaram, foram essenciais para o sucesso da sua encarnação. Eles alimentaram você fisicamente e foi quem cuidou de você espiritualmente. Foi quem ensinou você a falar, ensinou você a andar, deu alimento. Depois disse, meu filho, vá dormir. Sai da rua, não pega sol, escova os dentes, alimente direito, coma verdura, não coma só isso. Que papel maravilhoso que esses anjos exerceram nas nossas vidas. Eles fazem o papel de serem, ainda que imperfeitos, capazes de cuidar de nós. Isso é uma das coisas mais bonitas que a encarnação possui, é o dom de nos oferecerem anjos de carne. Porque são pessoas com defeitos? São. Possuem imperfeições? Demais, de sobra até. Mas na mescla das imperfeições, eles são cheios de virtude. Eu acho tão bonito a gente conseguir amar o que é imperfeito, você olhar para uma mãe e dizer para ela assim, eu sei que você é imperfeita, eu sei que você tem defeito, mas eu amo você da imperfeição que você tem. Olhar a sua mãe envelhecida, cheia de mazelas, e você olhar com um olhar de gratidão, é um negócio maravilhoso. Nosso pai que já está todo machucado, todo sequelado da vida, avançado nos anos, e você olhar para ele, e não olhar somente, olha só, velho desse jeito, mas olhar com um olhar de gratidão por aquilo que ele ofereceu. Olhe o que os nossos pais nos concederam. Vejamos nós as oportunidades que eles nos deram. Quantas vezes nos abrigamos debaixo dos seus conselhos, quando eles chegaram e disseram, não faça isso, meu filho, não faça isso. Não faça isso com você. Olhe, esse rapaz com quem você está andando não é boa companhia. Afaste-se dele. Não fique tão próximo dele. Ele não é uma boa pessoa para ficar perto de você. Aproxime-se de pessoas melhores. Então, essas orientações que a gente colheu no ambiente doméstico, elas foram de uma importância capital. Porque nossos pais eram imperfeitos, nossa, demais. Mas mesmo com as imperfeições que eles possuíam, eles ainda assim deram tudo o que eles podiam para nos educar. Erraram? Ah, erraram. Se excederam? Se excederam. Promoveram determinadas ações que não deveriam ter tomado? Sim, mas eles são humanos. Eles têm defeitos. É isso que é belo. É você ter alguém que é cheio de defeitos, mas que cuidou com amor. É cheio de imperfeições, mas quando ia dormir, cobria, agasalhava com carinho, preparava comida para a gente comer, tinha a preocupação de
de oferecer o que ele tinha de melhor. O que ele tinha de melhor não era uma grandeza extraordinária, mas era tudo que ele possuía. Às vezes, nossos pais foram vítimas da educação de nossos avós, menos preparados ainda para a missão de paz do que nossos pais. Então, eles receberam uma educação deficiente e repassaram a educação deficiente que eles têm. Mas com todas as imperfeições que se possa pensar, eles foram, de alguma maneira, os artífices do nosso sucesso, da gente poder hoje estar adulto, se relacionar com pessoas, ter um conjunto de valores. Então, eles foram o nosso primeiro abrigo. Foram o primeiro instrumento que Deus nos legou para que nessa grande saga de vida do mundo espiritual para o mundo corporal, para ganhar virtudes, conseguir vencer as imperfeições, nós tenhamos conseguido alcançar esse êxito extraordinário que nos faz retornar para o mundo espiritual com as bagagens cheias de sucesso. O segundo dos abrigos que Deus nos concedeu foram os nossos amigos. Sim. Os amigos é a família que nós escolhemos depois de encarnado. A família corporal foi escolhida antes de renascer, surgida de basicamente dois tipos de laço, laços do passado de afeto e laços do passado de desafeto. Nem todos os companheiros da nossa equipe doméstica são amores do ontem. Alguns são difíceis, alguns são espíritos com os quais nós tivemos dificuldade de relacionamento no ontem, por isso estão hoje convivendo conosco dentro do mesmo lar. Mas apesar das dificuldades que a gente enfrenta na relação com esses espíritos, a gente pode muitas vezes tratar essas relações e até melhorar a aproximação. Então, a nossa família, ela tem essa mescla de ser formada de espíritos afins ou não afins. Já os amigos, não. Os amigos são aqueles que eu escolhi. Esses eu tenho afinidade. São os irmãos que eu decidi ter depois que nasci. Eu olhei para eles e disse, eu gosto da sua companhia. Eu quero ficar perto de você. Eu escolho meus amigos, eu escolho os meus companheiros de jornada, meus confidentes, junto a quem eu choro, eu conto minha vida, eu ouço as dores dele. Juntos nós nos consolamos mutuamente e fazemos o trabalho magistral de, através das nossas dificuldades, nos juntarmos e um cuidar do outro. Então, de certa maneira, a oportunidade que a gente tem de ter amigos é muito importante, porque são através dele que você vai constituir o seu segundo grupo social, que é o seu segundo abrigo. Às vezes os pais já não conseguem mais oferecer aquela proteção que a gente gostaria. Eu sinto falta de alguém para dividir a vida. Então, não é mais a família. De repente, eu tenho, além do cônjuge, dos filhos, do pai, da mãe, dos irmãos, um segundo grupo que a gente precisa ter, que é o grupo formado pelos nossos amigos. Só que no grupo dos amigos, existem alguns amigos que são bons amigos. E existem amigos que não são bons amigos. Como é que eu posso saber esse amigo é um amigo bom, esse não é um bom amigo? Como é que eu posso saber separar amigos bons de amigos não tão bons? Então, a boa medida é verificar se esses amigos que nós temos, se eles nos sugerem o bem. Se eu tenho um amigo que, quando eu tenho dúvida, ele me aconselha o bem, ele é um amigo bom, ele é um bom amigo. Mas se eu tenho um amigo que me aconselha o mal, então ele não é um bom amigo. Como que eu vou saber se o que ele está me dizendo é um bem ou se ele está me dizendo é um mal? Tem uma medida para saber. Joana de Ângeles diz que o bem é tudo aquilo que preserva a vida. Tudo aquilo que preserva a vida é o bem. Por quê? Porque não foi Deus que criou a vida? Então, se Deus criou a vida, tudo aquilo que preserva a vida é a favor de Deus. Então, é o bem. Então, se eu tenho algo que conspira contra a criação, não é bom.
Então, se eu tenho um amigo que diz assim, vamos quebrar, vamos destruir, não é bom amigo. Se meu amigo manda eu quebrar as coisas, ele não é bom. Se meu amigo me joga contra a minha família, ele não é um bom amigo. Se meu amigo me empurra para as drogas, ele não é um bom amigo, porque ele está me conspirando contra a vida. Se ele me joga contra meus pais, isso vai ser a favor ou contra a vida? O que vai acontecer com meus pais? Vão ficar mais saudáveis ou mais doentes? Então é contra a vida. Se ele me impulsiona para a bebida, para a droga, para o fumo, isso é contra ou a favor da vida? Então ele não é um bom amigo. Se meu amigo me aconselha uma interrupção de gestação, ele não é um bom amigo. Mas todos os amigos que nos aconselham a buscar a família, a procurar a harmonia, a nossa saúde física e mental, que nos sugere o fortalecimento das questões que nos ligam ao viver, esse é um bom amigo. Um amigo é sempre aquele que acena para nós com as possibilidades efetivas de nós conseguirmos aproveitar a existência fazendo todo o bem que seja possível. Então, o nosso primeiro grande abrigo nesse processo é o nosso grupo familiar, formado por todos aqueles que a gente pudesse reunir, que dizem respeito às vinculações, seja com a família de origem ou a família que a gente criou. E o nosso segundo abrigo, no qual a gente se agasalha, se esconde, são os nossos amigos. Esses são os abrigos que Deus nos deu para que a gente consiga superar as nossas horas de crise. Tenho dúvidas, tenho crise. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus irmãos são os elementos de aconchego. Tenho crises, meus amigos, me aconselho com eles, me abro com eles, choro com eles e eles me ajudam. Terceiro abrigo que a gente tem. Podemos ter uma família que não tenha gente muito ajuizada para orientar, sabe? Às vezes a gente quer um conselho, mas não tem em casa. Posso procurar um amigo? Sim, pode. E muitos encontraremos amigos excepcionais, embora a família às vezes possa não dar um bom conselho, mas os amigos podem ajudar. Mas tem vezes que os amigos também não ajudam. Eu ouço o conselho, se esse conselho não é bom. Se conspira contra a vida, não é um bom conselho. Ouço outro conselho e digo, esse conselho também não é bom. Quando eu ouço conselhos dos amigos e eles não conduzem na direção da vida, é necessário procurar o terceiro dos abrigos. O terceiro abrigo que Deus nos concedeu, colocou à nossa disposição e disse, meu filho, tua família é teu abrigo, teus amigos teu abrigo, mas teus amigos não te aconselham bem, tua família não consegue te aconselhar, te agasalha do terceiro abrigo. O terceiro abrigo são os profissionais da área da terapia. Não consigo ter ninguém para me aconselhar, vou procurar um profissional, Alguém que eu sente e diga, olha, eu estou numa situação bem difícil. E esse profissional vai nos ouvir e vai dizer, pegue esse caminho. Você pensou por isso? O que você considera sobre tal coisa? Você acha que isso é correto? Como que você enxerga isso? Você já viu outras oportunidades, outras opções que você tem? E se você fizesse tal coisa? Você não considera que seria o momento exato para começar a fazer isso? Então, ele vai nos fazer enxergar coisas que a gente não vê. Eles estudaram para isso, são profissionais desse campo do conhecimento. Podem ajudar grandemente quando a gente não encontrou condições de nos abrigarmos na primeira escola que nos foi oferecida, que são a nossa família, e depois nem nos nossos amigos. Os terapeutas podem ser. Mas às vezes eu digo assim, mas eu não tenho nem dinheiro. Né? Eu não tenho dinheiro para pagar para isso. Tenho dificuldade para pagar. Não tenho dinheiro para bancar um psicólogo. É muito caro, não dou conta. Procure o CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial. Todo município, pelo menos de um certo razoável porte, tem um CAPS. Procure o CAPS do seu município, converse com as pessoas, ouça o que elas têm para dizer, e ali você se orienta com o psicólogo. Então, há uma possibilidade muito grande de você conseguir um atendimento gratuito dentro dos próprios CAPs, que são mantidos pelos municípios, pelas prefeituras. Na minha cidade tem CAPs, mas a fila é muito longa, muito comprida. Né? Gente demais, pouco psicólogo, não consigo nem ser atendido. Não vai dar tempo.
procure outra alternativa. Em muitas cidades que têm cursos de psicologia, você precisa manter uma espécie de um laboratório para a experimentação dos acadêmicos. Eles exercitam a sua clínica em determinados ambientes que são preparados exatamente para que os psicólogos que estão se formando possam ouvir as pessoas e aprender a lidar com os outros e como você atende, como que você conversa, como que você ouve, como é que você administra o sentimento dos outros, como é que você deve trabalhar as emoções de quem você está lidando. É gratuito também. E às vezes é mais fácil de conseguir do que o CAPS. Às vezes a fila do CAPS está pequena, dá para ir ser atendido. Mas essa é uma outra alternativa. Ah, eu não consigo? Procure um CAPS, procure alguém que possa lhe ajudar. Não dá no CAPS? Procure o atendimento da faculdade. A faculdade tem um grupo de terapia e você pode ir lá para ser atendido. Ah, mas são acadêmicos. São acadêmicos, mas orientados por um professor bem experiente que dá as orientações. Olha, você vai dizer isso assim para ele. Não, nesse caso, o atendimento tem que ser dessa forma. Então, você é atendido indiretamente por um professor bastante experiente através dos alunos que vão ser os seus elementos de conversa. Então, isso também é uma estratégia que você pode ter. Se a nossa situação estiver bem difícil mesmo, e não tiver jeito, ligue no 188, CVV, Centro de Valorização da Vida, para os que estiverem em graves processos depressivos, para aqueles que estiverem efetivamente desistindo da vida. O CVV é um excelente instrumento para atendimento, para ouvir as pessoas, para tentar, de alguma forma, promover o acolhimento das pessoas que se sentem sozinhas, desamparadas. Pode ajudar bastante. Mas esse é apenas o terceiro dos abrigos. Ainda tem mais 2 abrigos. São 5, nós vemos 3, faltam 2. Se a família não me ajuda, se os meus amigos não dão bons conselhos, se eu já procurei um terapeuta e não achei nada, não tenho dinheiro, não tem CAPS, não tem centro de formação, puxa, o que eu vou fazer? Procure o 4º abrigo. O 4º abrigo é a fé. Procure um templo religioso da sua predileção. Se você gosta da Igreja Católica, procure a Igreja Católica. Se gosta da Igreja Protestante, procure a Igreja Protestante. Gosta da doutrina espírita? Procure uma casa espírita. E procure o trabalho de atendimento aos que padecem. Na casa espírita é chamado de atendimento fraterno pelo diálogo. Alguém poderá ouvir você. Não será efetivamente um terapeuta, mas é um ouvido com a visão da doutrina espírita para ponderar as questões, para tentar encontrar junto com você alternativas, ouvir as suas dores e tentar, de alguma maneira, ajudar a possibilidade de nós podermos nos organizar emocionalmente. Esses profissionais são muito importantes, porque eles podem... Esses voluntários são muito importantes, porque esses voluntários não recebem nada para fazer isso, não tem nenhuma paga para o trabalho deles, eles simplesmente se oferecem gratuitamente para atender, igual o pessoal do CVV, também é gratuito, são voluntários. E na casa espírita, você vai encontrar esse trabalho. Na Igreja Católica e na Igreja Protestante, também podemos oferecer muitas condições de crescimento para todos nós. Agora, isso não significa dizer que obrigatoriamente ali você encontrará todas as soluções para a sua vida. De repente você pode ter alguns outros dramas que não sejam os mais exatos. Você pode procurar socorro e vai descobrir que depende muito mais de você do que dos outros. Depende muito mais de você do que de sua família, do que de seus amigos, do que do terapeuta, do que da fé que você procura. Então, todas essas possibilidades precisam estar atentos a todas elas para que a gente consiga aproveitar. Porque esses 4 instrumentos que nos foram dados, eles podem falhar. A família pode não conseguir. Os amigos podem não conseguir ajudar. O terapeuta pode ter suas dificuldades. A própria instituição religiosa, a Igreja Católica, o Centro Espírita, a Igreja Protestante, pode não conseguir atingir você. Mas tem um 5º abrigo, que é diferente dos outros 4. Observe a nossa mão como é.
Nós temos 4 dedos que são muito parecidos, mas um que é totalmente diferente. Os 4 estão como que num plano, e o outro está num plano totalmente diferente. O 5º abrigo de Deus tem a ver fundamentalmente com o tema central do nosso encontro da nossa Semana Espírita. Qual é o tema central da nossa Semana Espírita? A celebração dos 150 anos de O Livro dos Médiuns. E nesse O Livro dos Médiuns, 3 palavras-chave são retiradas da obra para que a gente perceba como é que ela se insere na nossa vida. E essas 3 palavras escondem por trás delas, o 5º dos abrigos. As palavras são, e aqui vai a charada, o que é imortal? O que é que se comunica conosco? E o que é que se reencontra conosco? Já que o nosso tema central é imortalidade, comunicabilidade e reencontro. Qual é este elemento apresentado no Livro dos Médiuns, que é imortal, que não vai desaparecer com a morte, que se comunica conosco pelos fios invisíveis da mediunidade e que nos oferece, pela sua possibilidade de comunicação, o reencontro com as nossas almas? Sim, os Espíritos, o último e o infalível socorro de Deus. Entre os abrigos que Deus nos concede, o abrigo da conexão com os bons espíritos é uma oportunidade extraordinária de êxito das nossas existências. Nós temos todas as noites um momento de conversa com eles, se assim quisermos. Podemos não ver os nossos pais todos os dias, podemos. Podemos não encontrar com os nossos amigos todos os dias. Podemos não ter a chance de falar com o nosso terapeuta todos os dias, e nem de estarmos no templo religioso para conversar com o sacerdote todos os dias. Mas nossos mentores têm a possibilidade extraordinária de estar em contato conosco todas as noites, quando vem o momento do sono, que Deus sopra as nossas almas para longe do corpo, e nós nos desembaraçamos do corpo físico e voltamos a ser novamente almas com um pouco mais de lucidez. Nossos espíritos benfeitores, que não descansam de cuidar de nós, se aproximam para oferecer o último e o mais extraordinário dos abrigos. Sentam conosco, reveem nossas decisões, alinham as suas ideias com as nossas, nos apontam os rumos que temos que seguir, nos fazem relembrar os compromissos que acertamos antes de renascer, nos mostram e dizem: olha, meu filho, o corpo que você tem é uma necessidade. A experiência afetiva que você vive é importantíssima para você. Os dramas sociais que você atravessa são aquilo que você mesmo pediu para o seu sucesso espiritual. E as dificuldades econômicas que você tanto lamenta são a grande chave de libertação espiritual que você tem. Eles ressignificam as nossas dores, nos acenam as possibilidades de crescimento e descerram horizontes sempre novos, fortalecendo os nossos bons propósitos. Mas, para isso, nós precisamos estar conectados com eles. É uma conexão que a gente não paga. Não vai pagar como um terapeuta. Não precisa se deslocar, como nos casos de ir para a casa dos amigos, dos nossos entes queridos, ou do nosso terapeuta. Eles vêm até nós pelos fios invisíveis da prece, que nós temos que aprender a cultivar de maneira bastante frequente, orarmos antes de dormir, guardar serenidade de espírito, não se permitir envenenar pelos sentimentos negativos para que essas conexões não se percam. E para promover o efetivo processo de conexão, a prática do bem. Para promover o verdadeiro processo de vinculação, porque o prazer de fazer o bem, as emoções do bem na alma do homem abrem as comportas da alma e trazem para o interior de nós as intuições, as ideias e a presença dos bons espíritos ao nosso lado. Portanto, nos nossos dias dolorosos de Covid,
nos nossos conflitos existenciais da hora que atravessamos, olhemos o livro dos médiuns que completa seus 160 anos e não enxerguemos nele apenas o manual dos guias evocadores. Entendamos nele a janela aberta para o nosso processo de consolação, por sabermos que Deus não nos jogou nesse lugar e nos deixou sozinhos, mas abriu as janelas das nossas almas, para que nós estivéssemos em contato permanente com os espíritos, fortalecendo os nossos melhores propósitos, para que nós tivéssemos mais êxito nessa grande empreitada. E quando voltarmos para o mundo espiritual, podermos dizer resolutos: eu estava aqui e decidi ir, vencendo os meus temores e mergulhei na carne. Esqueci de tudo, renasci entre os homens não lembrando de que eu vim fazer. Mas o sopro da intuição, as ideias dos espíritos, os aconselhamentos de meus pais, o apoio dos meus amigos, o socorro dos terapeutas, o auxílio dos sacerdotes, debaixo da proteção infinita de Deus, vinculada ao meu desejo verdadeiro de ser melhor, e concedeu o êxito que eu vim buscar. E agora eu volto para o mundo espiritual, muito mais engrandecido do que aqui cheguei. Então, que nós refletamos sobre isso e olhemos o livro dos médiuns como uma grande porta que nos concede entender o que seja essa conexão com o mais além, desde agora, para que a nossa encarnação tenha muito mais sucesso do que imaginamos.